Oi, gente, esse é o primeiro vídeo do material que eu falei em sala de aula que eu iria postar aí para vocês, tá? Bom, então no primeiro assunto que a gente falou, a gente discutiu um pouquinho sobre o que era planejamento, né? E quais são os objetivos, por que as empresas fazem planejamento. Então, a gente falou que as organizações, né, elas atuam em ambientes dinâmicos e complexos e competitivos e que basicamente hoje os empresários eles estão buscando mais até sobreviver nessa crise, nesses desafios todos. E para que você sobreviva, que você navegue nessas áreas turbulentas, os empresários têm que definir que rumo e direção. E é por meio do planejamento estratégico que os gestores definem onde, ou seja, qual é o rumo, qual é a direção que a empresa vai tomar e como é que chega lá, principalmente, precisa informar para as pessoas. Discutimos também, promovemos uma discussão sobre o que era administrar, o que era gerir. Então, a gente viu que a administração ela tem quatro funções básicas, né? Que é planejar, organizar, dirigir e controlar. A gente discutiu cada uma delas na sala de aula. Mas a gente frisou que dentro dessas funções, a mais importante é o planejamento, porque é a partir do planejamento que as três outras se originam, né? Falamos também sobre uma afirmação, né, do Peter Drucker, que é um importante guru sobre administração, e ele diz o seguinte: olha, meu amigo, planejamento não é falar sobre o que é que você vai fazer no futuro, e sim sobre o que você vai decidir agora e vai ter implicações no futuro. Então você tem que tomar decisões agora, tem que analisar e tomar decisões agora, porque isso vai influir no seu futuro, tá? Então, basicamente, planejamento é um processo sistemático constante de tomada de decisão que impacta no seu futuro. É, Em relação então aos fundamentos, né, que a gente está vendo aqui, é o fundamento do planejamento. Então a gente verificou dentro daquelas quatro funções de planejamento da administração que o planejamento é a função responsável por definir objetivos e conceber planos, ok? Então, planejamento tem dupla atribuição: definir planos e definir objetivos e conceber planos, tá legal? E plano nada mais é do que a formalização, ou seja, um documento, algo físico que consolida, que internaliza o processo do planejamento. Então, eu frisei bem sobre essa questão de diferenciar o que era planejamento e o que é plano, tá? Então, afirmando aí sobre a função geral do planejamento, que então planejamento é definir objetivos e conceber planos. E o que é objetivo? Você perguntando. Objetivos são propósitos, são resultados futuros, são intenções que a organização pretende alcançar. E os planos são os guias, são os documentos que formaliza o planejamento. Em relação, então, o plano, repetindo, frisando, tem até um slide lá, porque isso é importante saber, que o plano é a formalização, a materialização do planejamento, ok? Em seguida a gente falou, apresentamos um mapa mental, isso eu vou colocar no próximo vídeo, senão vai ficar muito longo. Agora aqui no final tem desse mapa mental, ele fala sobre os tipos de planejamento, que é importante também a gente saber, e no próximo slide a gente detalha melhor sobre esses tipos, de talvez não tenha nem dado tempo direito de frisar bem na sala de aula, tá? Bom, tipos de planejamento. Normalmente os autores eles definem os tipos de planejamento no nível estratégico, tático e operacional. Consequentemente, cada um desses níveis vai gerar, né? Nesse caso aqui, o nível estratégico, planejamento estratégico, o nível tático, planejamento tático, o nível operacional, planejamento operacional. Vejamos cada uma delas, né?
No planejamento estratégico, então, que é no nível estratégico, você vai ter o que? Objetivos lá de longo prazo, normalmente 5 anos, e as ações que vão afetar toda a corporação. Então, em sala de aula a gente fala sobre tá lá uma Ford, por exemplo, que sua matriz está lá nos Estados Unidos. Então ela é uma corporação que tem unidades em todas as partes do país. Então ela toma decisões de fechar fábrica, abrir fábrica, uma linha mundial e por aí vai, que vai afetar toda a corporação. Já o planejamento tático, então já é com objetivo de médio prazo, ou seja, até 3 anos, por exemplo. E são as ações que afetam as unidades. Então aqui são aqui, vou ter aqui agora no Brasil. Então aqui eu vou ter um planejamento tático, por exemplo, das unidades aqui de Camaçari e por aí vai. Bom, mas se for só uma fábrica só, uma empresa, você não tem essas corporações. Bom, então tudo bem. Aí você coloca aqui o objetivo estratégico relaciona à empresa como um todo. Né? E já o planejamento tático é parte da empresa, ou seja, algumas divisões dela, quais são os departamentos. Tá? Já no planejamento operacional, se refere-se ao objetivo de curto prazo. Então, veja, quando você diferencia cada um dos três, você está olhando na questão do tempo, certo? O longo, médio, curto, e também sobre a abrangência, se é em toda a empresa, toda a corporação, se é em unidades ou apenas departamentos, divisões, ou se é apenas setores, né? Se você está falando sobre uma corporação, então você tem no operacional departamento. Se você está falando apenas de uma empresa, você está falando, então vai dividir aqui sobre setores. Então, no próximo slide, então, tem uma divisão até mais clara assim, sobre até os tipos de... Então, um exemplo aqui, claro. Então, você tem aqui o planejamento estratégico, então, que visa toda a organização, e o planejamento tático. Que exemplo de planos você tem no plano tático? Então, você tem o plano de mercadológico de marketing, você tem o planejamento financeiro, você tem o plano PCP, você tem o planejamento de RH, tem o planejamento organizacional. Então, esses são os departamentos, né, ou as unidades lá do plano tático. E cada departamento desse, cada plano tático, você desdobra num plano de ação onde tem as ações mais efetivas, que são, por exemplo, no marketing, você vai ter que definir aqueles 4 P's, né? Preço, praça, plano, preço, produto. Então, já no financeiro você tem o orçamento, o plano de compras, área de produção, você controle de estoque, controle da qualidade. No planejamento de recursos humanos, então você tem aqui recrutamento e seleção, treinamento, cargos e salário. E no organizacional você tem aqui a estrutura organizacional, o plano de rotinas administrativas e por aí vai. Então, essa fica clara aqui, então, por exemplo, os tipos de planos, né, que você tem. O estratégico é um geral, né, geralzão. O tático são divididos e os operacionais. Eu acho que ficou bem claro essa questão aí. Bom, já no planejamento estratégico, então, o que é um planejamento estratégico? Então, um planejamento estratégico, ele é um processo, né, administrativo que visa estabelecer a melhor estratégia a ser seguida pela organização, visando o quê? Visando otimizar a interação com os fatores externos não controláveis, aquilo que a gente falou, as novas leis, os juros, a questão social, aumento da renda, e são coisas que a empresa não pode efetivamente controlar e atuar de forma inovadora e diferenciada. E dentro dessas diferenças, então, dos vários tipos de planejamento, a gente já viu, né, a questão do prazo, longo, médio, curto, amplitude, né, se é toda a corporação e tal, aqui é flexibilidade e atividades. Então, isso aqui são alguns, mas basicamente o mais importante quando você pode diferenciar é quando você fala aqui do prazo e da amplitude em relação a esses aspectos você pode diferenciar. E quando é que você sabe se uma empresa tem um planejamento estratégico ou não? Então, é quando ela conhece a sua capacidade, a sua capacitação, a sua tecnologia,
ela conhece o seu negócio, sabe a sua amplitude, sabe onde é que ela pode atuar, sabe o que é que o mercado quer comprar e principalmente conhece a sua vantagem competitiva do concorrente, sabe onde é que você é bom. Além disso, a empresa tem planejamento estratégico quando ela tem uma uniformidade de atuação, ou seja, as pessoas estão alinhadas dentro de um objetivo geral. A empresa tem interação com os fatores externos e internos, então ela sabe o que é que pode controlar, sabe o que é que ela pode influenciar, sabe o que é que ela pode não pode fazer nada, né? Mas pode se defender. E principalmente você tem comprometimento com os resultados. E se você tem comprometimento, você gerir, você vai fazer o seu acompanhamento. Então isso é importante. E quais são as razões para que a empresa faça um planejamento estratégico? Então é de contrabalançar as incertezas, isso é importante, né? Que o ambiente externo é bastante mutável, então a gente precisa tomar decisões rápidas. Você otimizar o modelo de gestão da empresa, ou seja, os recursos, dividir, organizar melhor, identificar as oportunidades que o mercado, esses fatores externos possibilita identificar, concentrar nos resultados. A gente viu, sabe que os recursos são escassos, mas as necessidades são grandes. Facilitar o controle e avaliação dos resultados e principalmente consolidar a, a vantagem competitiva da empresa, tá? Então esse aqui é no planejamento tático, a gente viu, né? Esse aqui é apenas um outro slide que demonstra aqui a interação entre o planejamento estratégico, o planejamento de tático e os operacionais, sendo que depois que você faz todo esse planejamento, você define quais são os resultados e que você espera e apresenta ao final do ano do calendário administrativo se a empresa efetivamente alcançou aqueles resultados. E no planejamento operacional, que a gente falou, finalizando, é um planejamento que deve conter, né, detalhar todos os recursos, procedimentos, os resultados, prazos, é tipo um plano de ação mesmo para cada um. Beleza? Então aqui a gente finaliza essa aula e a gente volta no próximo vídeo para apresentar aquele mapa mental lá dos princípios do planejamento.